Fala, meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre prolapso de ânus ou prolapso de reto. E eu já vou te explicar aqui o porquê que isso é diretamente relacionado com diarreia ou com fezes ressecada. Esse vídeo aqui vale a pena salvar e compartilhar com um amigo, porque é muito comum que em alguma fase da vida do animalzinho ele venha a ter ou diarreia ou fezes ressecada. O meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e bora lá pro vídeo. E vamos lá, pessoal. O que é prolapso de reto ou prolapso de ânus? Basicamente, pessoal, é quando a parte final do intestino do animal sai para fora do ânus. Vou colocar aqui já uma imagem, ó, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Isso daqui é um prolapso de ânus ou um prolapso de reto. É muito comum em paciente que tem diarreia recorrente ou fezes ressecada. O que faz essa diarreia recorrente ou fezes ressecada? Isso é tema para um outro vídeo, onde eu vou trazer detalhado todas as causas, mas já te explicando o mecanismo. Por que acontece o prolapso de ânus ou prolapso de reto? Quando o animalzinho está com muita diarreia ou quando o animalzinho está com as fezes muito ressecadas, ele faz força para fazer cocô. E toda vez que ele faz força para fazer cocô, ele pode predispor a ocorrência de um prolapso de ânus ou um prolapso de reto. E por mais que não pareça comum, na clínica, operando, aqui eu vejo com muita frequência isso ocorrer. Toda vez que o animalzinho é muito filhote, desenvolve uma diarreia ali frequente, não está melhorando, acontece o prolapso. Toda vez que o animalzinho já está mais idoso, não está bebendo água direito, começa a fazer fezes ressecada, acontece o prolapso. Então, esse daqui, o prolapso, ó, é fácil de identificar e agora eu vou te explicar o que tem de ruim nisso. Primeiro, ó, normalmente quando ocorre um prolapso, se ele for muito pequenininho, ele pode voltar sozinho, tá? A maioria dos casos é que ele vai só aumentando. E o que tem de ruim nisso? Quando ocorre um prolapso, pessoal, aqui vamos supor que é o ânus. E aí sai o intestino aqui para fora, certo? Quando esse intestino sai para fora, a região aqui em volta do ânus tem músculo e esses músculos vão comprimir a vascularização desse intestino. Então, conforme ela vai apertando, vai comprimindo a vascularização do intestino, esse intestino tende a ficar mais inchado, então não vai voltar para dentro. E pior, quando está comprimindo, para de vir sangue. Quando para de vir sangue, essa região começa a necrosar. Pode morrer essas células, isso daqui ficar preto e cai. Então fica muito grave. Se isso daqui necrosar, passa a ser um procedimento de cirurgia de urgência. Tem que resolver correndo e o pós-operatório é sempre muito traumático. Por que o pós-operatório é traumático? Porque essa região tem fezes. E fezes tem o quê? Um monte de bactéria. Então a cicatrização é difícil nesse local. A gente tem aí um índice de 50% dos casos de dar problema no pós-operatório. Então, se você vê um caso parecido com esse, sabe de um gatinho, às vezes viu uma publicação, ou manda esse vídeo ou já orienta. Ó, tem um prolapso de ânus, tem um prolapso de reto, tem que solucionar isso rápido antes que venha necrosar o intestino e se torne um caso de urgência e emergência, certo? Como que a gente vai solucionar esse caso? Tem que trabalhar com duas correntes ao mesmo tempo, com duas vertentes ao mesmo tempo. Primeiro, corrigir a diarreia. Corrigir a diarreia é impedir que ele continue fazendo esse prolapso, e corrigir a diarreia
é também para garantir que quando a gente desfaz, não venha acontecer de novo. Então, se o animal está com diarreia por causa de bactéria, tem que entrar com antibiótico com predileção, que vai agir bem no sistema digestório, e um anti-inflamatório para acabar com essa inflamação no intestino, acabar com essa diarreia por causa bacteriana. Se o animal está com um processo de intoxicação, tem que corrigir esse processo de intoxicação, tratar o fígado para parar a diarreia. Se o animal está com uma lesão viral, um exemplo, parvovirose, tem que fazer o tratamento de suporte para acabar com essa diarreia, para não ocorrer de novo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é corrigir a diarreia. E eu vou deixar um bônus aqui, ó. É comum de ter diarreia em animal que tem verminose muito elevada. Vou colocar até um vídeo aqui, ó. Um animal com prolapso e os vermes começando a sair. Isso daqui é diarreia por excesso de verminose, tá? Então, se for verminose, é só fazer um vermífugo. Então, primeira coisa a gente fez, que é corrigir a diarreia. A segunda coisa é desfazer o prolapso. Ele pode ser desfeito de duas maneiras. Primeiro, pode só reduzir aquele inchaço, dar um anti-inflamatório, faz uma compressa ali ao entorno, vai reduzindo aquele inchaço, coloca para dentro de novo e faz uma sutura que chama bolsa de tabaco. É uma sutura que faz em volta do ânus do animalzinho para não deixar sair de novo. Esse caso aqui, bolsa de tabaco, é solução? Aí que vem um X da questão. Se corrigiu a diarreia, a bolsa de tabaco pode ser a solução sim. Se não corrigiu a diarreia, no momento que a gente tira aquele ponto, 3 dias depois, 5 dias depois, volta tudo. Sempre volta tudo. Por quê? Porque não corrigiu a causa principal. E semelhante que eu falo com vocês em todos os outros vídeos, a gente sempre que vai fazer um tratamento tem que buscar a causa daquela doença e não o sintoma. O sintoma precisa ser tratado para o animalzinho melhorar o estado clínico, tirar a febre, tirar o inchaço, mas a gente sempre tem que focar na causa, porque quando eu trato a causa, eu vou solucionar aquele problema. Se eu não tratar a causa, só o sintoma, depois volta. A causa permanecer no organismo, volta. Então, sempre priorizar a causa do problema. Nesse caso, fez a bolsa de tabaco, tratou a causa, que é a diarreia, a gente solucionou esse caso. Se por algum motivo não conseguiu solucionar a diarreia naquele momento, um exemplo, doença viral. Existem algumas doenças virais que você não vai conseguir solucionar a diarreia naquele exato momento. Um exemplo, parvovirose, às vezes uma FIV-FeLV, às vezes um animal que está imunossuprimido por um coronavírus. Então, nesses casos, a gente vai dar suporte para o animalzinho e não vai conseguir solucionar naquele exato momento a diarreia. Nesses casos, a gente pode utilizar uma outra técnica cirúrgica que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa imagem aqui, ó, é uma fixação do intestino na parede da musculatura do abdômen. Simplificando, o que é isso? A gente vai voltar o intestino para dentro da cavidade abdominal e depois vai fixar ela na parede do abdômen. Então, ó, eu trouxe esse papel aqui só para ficar mais fácil de ilustrar. Isso daqui é o abdômen, tá bom? Aqui dentro do abdômen do animalzinho vai ter vários órgãos, baço, fígado, intestino, os rins e assim por diante. Como que faz essa técnica cirúrgica? A gente vai voltar o intestino para dentro, lá para dentro, e depois que voltou ele lá para dentro, a gente vai fixar ele aqui na parede, ó. Vai deixar ele preso aqui na parede. Por que eu vou deixar ele preso aqui na parede? Porque se eu não conseguir solucionar a diarreia naquele exato instante, quando ele está fixado na parede, ele está preso aqui na parede, igual nessa imagem, ó, dá para ver que tem uns pontos ali, né? Aqueles pontos estão entre o músculo e o intestino, tá fixando ele aqui na parede.
Para quê? Para que eu possa continuar o tratamento da diarreia e garantir que esse animal não vai ter o prolapso novamente, certo? Então, basicamente é isso. A solução normalmente é cirúrgica, mas a gente sempre tem que focar na causa, que é o tratamento da diarreia ou das fezes ressecadas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo, porque é muito comum de em alguma fase da vida o animal ou ter diarreia ou ter fezes ressecadas. É isso aí, Vet Viajante, precisou, a gente está aqui.